A paz de Deus seja com todos vocês. Bom, muita gente não entende o que o versículo 27 de Daniel diz. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de imagens sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está derramada se derrame sobre ele. Então, essa por uma semana, na metade da semana, significa 3 anos e meio, ou seja, literalmente 7 anos. Ou seja, aqui é 7 anos. Por quê? Porque aqui aqui por metade da semana é na verdade 7 anos. Né? Mas a questão é, o versículo 27 é Jesus? Alguns entendem que é Jesus. Porque no versículo 26 diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido, ou seja, o Messias, ou seja, Jesus. Ele já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Seu fim será um dilúvio até ao fim. Haverá guerra, dissoluções são determinadas. E ele fará firme aliança com o múltiplo por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas marinas. Tá, e virá o sol até que a destruição que está determinada se derrama sobre ele. Alguns entendem que é Jesus, mas não é Jesus. A figura do versículo 26 está apontando para o futuro, para o fim. Além disso, a gente está vendo aos poucos as profecias se cumprindo. Tudo está no tempo de Deus. Não é logo uma geração. Aqui fala do anticristo. Por quê? Por que eu digo isso, gente? Vamos entender essa questão? Jesus, nos evangelhos, nas cartas, ele nunca fez uma aliança com nenhuma pessoa por povos por 7 anos. Não existe isso. Logo, não pode ser Jesus. Veja que haverá um povo de um príncipe que destruirá a cidade e o santuário. E ele fará aliança com muitos. E veja que aqui, veja que ele vai colocar no templo abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada a ser derrama sobre ele. Gente, fica nítido que o Messias, Jesus Cristo, nunca colocaria uma profanação no templo. Isso é óbvio, né? Isso aqui, gente, não fala da crucificação de Jesus. Isso aqui é pro anticristo. Por quê? Porque aqui diz que ele vai permitir que seja que tenha sacrifício e virá e terá abominação, ou seja, uma profanação vai acontecer e vai ter uma determinada ação, né? Destruição que virá sobre ele. Eu pergunto, isso tem a ver com Jesus? Jesus fez isso na sua crucificação? Que alguns dizem que foi na crucificação. Lógico que não. Por quê? Porque Jesus nunca fez uma aliança por 7 anos. E muito menos colocaria uma profanação. Jesus foi destruído, porque aqui está dizendo que ele vai ser destruído, ou seja, até que terminado se derrame sobre ele. Em outras traduções, se nós ver aqui na nova tradução da linguagem, diz assim, vamos aqui. Olha aqui o que a gente entende. Esse rei, no fim desse tempo, o líder escolhido por Deus,
será morto injustamente. Você está falando de Jesus, ou seja, o Messias, o ungido. O Messias será morto. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá com manchete, trazendo guerra e destruição que Deus resolveu mandar. Esse rei, ou seja, olha só, chegará um rei com o seu exército, ou seja, o exército do rei. E ali diz, e esse rei, ou seja, o príncipe, é o ele, fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Aí, tá aí nítido. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com o sacrifício de animais e as ofertas da traz no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquilo que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Então veja que esse acordo durará 7 anos. Gente, é evidente que Jesus nunca fez uma aliança de 7 anos. Por que isso aconteceria? Vamos aqui em outras Bíblias. Vamos aqui na Bíblia Católica. Na Bíblia Católica, vamos ver como que tá. Vamos aqui na Bíblia Católica. Eu acho que é a mesma tradução. Ó, vamos ver aqui. E depois dessas semanas e 2 semanas, um ungido será promido e ninguém será a favor dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá. Seu fim chegará com uma invasão. Aqui tu já vê que pode ter uma tripulação, né? A Bíblia da Católica acho que deve ter algumas manipulações, né? Não sei o certo. Eu não leio, né? Mas enfim. Até porque é meio diferente as traduções, vocês viram, né? Mas as 70 semanas ali a gente vê que durará 7 anos. A tribulação durará 7 anos. Chegará, mas não, até o fim. Haverá guerra e devastação decretada. Ou seja, isso aqui tá apontando tudo pro fim. Concolherá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e são sobre as asas das munições virá o devastador, até que a ruína seja decretada e caia sobre o devasto. Vamos ver. Então fica nítido que quando você lê as Bíblias, lê todas as Bíblias, você já vê que tem uma diferença em cada, já vê uma luz, já começa a entender. Vamos aqui nessa versão aqui da... Não sei qual versão que é, acho que eu coloquei... Bom, vamos ler aqui. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade, essa aqui já tá mais clássica. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. E a opressão sobre as asas das abominações virá o assolador. E até a destruição a qual será derramada sobre o assolador. Gente, dizer que é Jesus, ou seja, a abominação, a destruição virá sobre ele, sobre o ele. Eu pergunto, Jesus, isso aconteceu com Jesus? Caiu uma destruição sobre Jesus? Vem um assolador. Quando Jesus morreu e o véu se rasgou ali, teve uma profanação no templo? Não, né? O que foi ali rasgou, mas ali, aqui no texto diz, né, que ele vai colocar uma profanação. E vai ter mas quando Jesus... Mas ali, quando Jesus já tinha morrido. Mas aqui diz que quando isso acontecer, vai estar tudo preparado para sua destruição. Ou seja, a destruição estará determinada para ele. Então esse versículo ele não fala de dois personagens, e sim de Jesus. Deixa eu ver aqui. Vamos agora nessa aqui. Vamos ver como que tá. Tá, acho que não mudou muito. Vamos aqui para outras Bíblias, se é que tem mais, né? Vamos aqui na nova versão transformadora. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto, ou seja, o Messias será morto. E nada dele restará. Surgirá um governante cujo exercício, ou seja, aqui é o povo do ele, ou seja, ele.
e os seus exércitos, cujos exércitos destruirão a cidade, e o templo, o fim chegará com uma inundação. E a guerra e os seus sofrimentos estão decretados desse tempo até o fim, ou seja, até o fim. Isso não está acontecendo, a gente não vê guerra. Jesus disse que e Jesus é interessante que a gente vê Jesus citando. Jesus cita, né, as abominações lá, ele fala sobre essa questão, né, do profeta Daniel. O governante fará um tratado com Munch por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com o sacrifício e com as ofertas. Numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o seu destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então veja que ele vai colocar uma profanação. Jesus colocou uma profanação. Ah, mas aqui é um outro anticristo. Gente, é evidente que essa questão do anticristo, a Bíblia fala desde o fim no Antigo Testamento, mas a gente vê mais com clareza no Novo. Daniel fala do anticristo, e esse versículo é um deles. Tem muito a ver com o anticristo. E é o anticristo. Não é um anticristo, é porque tem vários anticristos, né? Que é aquele que, né, que Jesus o encarna, que é o Messias, se torna um anticristo, mas não é o próprio anticristo. Mas aqui tudo que mostra não é simplesmente um anticristo, é uma pessoa realmente com poder ali, né, realmente, que vai quebrar, ou seja, um acordo. Gente, tem gente dizendo que isso aqui já aconteceu, olha só que heresia. Aqui diz que ele vai fazer um acordo, mas ele vai quebrar na metade, ou seja, os 7 anos, na metade dos 3 anos e meio ele quebrará. Só que a gente tem que entender uma coisa. Ele não vai fazer, ele vai quebrar o acordo somente uma vez. Ele não vai ficar voltando, ele não vai fazer um acordo e vai quebrar, sei lá, fez um acordo ou quebrou, fez um acordo novamente, vai fazer um acordo novamente, vai quebrar. Porque o que a gente tá vendo é vários acordos sendo quebrados, mas muitas vezes. Mas aqui diz que ele vai, quando ele quebrar, vai vir quando ele ia colocar uma profanação no templo e vai ser derramado sobre ele a ira, a sua destruição. Ou seja, aqui a destruição prevê do ele, ou seja, o governante, com seu exército. Aqui fala do anticristo. Gente, é lógico que a grande tribulação durará 7 anos, porque aqui esse período significa 7 anos. É 3 anos e meio a gente vê que Deus vai proteger os fiéis por bastante dias até, dias, né? E a gente vê que são dias exatos da grande tribulação. Ali tudo vai se cumprirá no seu período de tempo. Tanto que no começo o anticristo vai fazer aliança e ele vai quebrar uma vez, né? Claro, né? E depois, né, ele vai, nessa questão, ele vai, né, colocar uma profanação e tudo, né, estará determinado, né, para vir sobre ele. Né? O destino declarado. Gente, é nítido que Jesus nunca fez uma aliança de 7 anos com ninguém. Só que temos que entender uma coisa, gente. Uma coisa que temos que nos entender. A nova aliança não a nova aliança que a gente vê é a aliança para a remissão dos pecados. Jesus disse, isso é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramada por muitos para a remissão dos pecados. Ali já era declarado o tempo da graça, digamos assim. E aí ia chegar o tempo da graça. A nova aliança é o tempo da graça. Ou seja, para a remissão dos pecados. Mas essa ali não tem nenhum... Não tem essa nova aliança não tem nada a ver com os 7 anos. Estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo essa questão? Vamos ver aqui nessa sociedade aqui. Bom, vamos aqui no versículo. Ele fará um firme aliança com muitos. Uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Aqui tu já vê. E será derramada a ira sobre o Salvador. Ou seja, o devastador. Veja que cada tradução tem sua própria linguagem. Bom, aqui já não tem mais. Aqui são todas as Bíblias em todas as línguas. Então, gente,
a gente vê que o versículo 26 ele fala do Messias. Né? O versículo não confunda o ele do versículo 27 com o Messias, com Jesus Cristo. Por quê? No versículo 26 diz, o anjo aqui, né, a gente já vê que ele terminou de falar sobre o Messias. Tanto que a gente vê que ele fala, né, que virá um exército, né, um governante. Aqui o governante é o anticristo. Ou seja, aqui já quando o Messias ungido será morto. Você está falando. Então a gente vê um cumprimento que, porque ali diz que o Messias, né, o Cristo morreria. Jesus morreu, ou seja, Jesus é o Messias. Mas Jesus é o Messias no versículo 26. No versículo 27 não é o Messias verdadeiro. É o falso Messias. O versículo 27 é nítido, né, que o governante é o anticristo. Tanto que virá, né, que vai causar guerra, vai haver o exército dele. E ele vai fazer uma aliança. Essa aliança durará 7 anos. O reinado do anticristo, né, no caso. O anticristo já está na Terra. Só que ainda não aconteceu esse acordo. Gente, a gente tem que ler mais na Bíblia e ver, né, o que tem e reter o que tem bom. Muitos equívocos têm acontecido. Se o versículo 26, o versículo 27 estivesse falando de Jesus, entraria em conflito. Porque Jesus nunca fez uma aliança de 7 anos. A nova aliança não é de 7 anos. E a gente vê que apesar de a gente ter visto que muitas tribulações aconteceram, porque na verdade essa questão de que só depois da morte de Jesus é que causou uma grande perseguição é mentira. Porque Jesus disse que antes mesmo de Jesus ser morto, Jesus disse que os apóstolos eles iriam morrer. Sempre quem segue Jesus sempre será perseguido. Não é que depois muitas mortes, muitos morreram. Por quê? Porque creram em Jesus. Mas aqui no contexto ali está se referindo a uma aliança, né, no versículo 27. Então a gente tem que saber interpretar, gente. Então, gente, vocês estão vendo que as traduções a gente vê uma luz quando a gente lê, né? É por isso que tu tem que ler em todas as traduções, da maioria, para você ter uma certa luz, né? Porque só a Bíblia mesmo a gente não vai entender, tá bom? Fique na paz do Eterno, o Criador.